O caso das menores tuteladas em Baleares veio à tona porque uma menina de 13 anos foi estuprada em um prédio. Quando essa menina é resgatada, vem à tona que todas as menores sob tutela da administração em Baleares estão sendo vítimas de exploração sexual. Todas. E a União Europeia questionou o que estava acontecendo com as meninas tuteladas de Baleares. No Congresso dos Deputados, o Partido Socialista e o Podemos vetam a comissão de investigação. Receberam apoio de associações feministas, certo? Nenhum. Como assim? Nenhum. Voltando ao caso Cote Cabezudo, todos os grupos políticos representados no Congresso foram informados sobre o caso Cote Cabezudo. Nenhum fez nada. O Partido Socialista fez o quê? Sabendo do caso, Pedro Sanches não fez nada. O Partido Popular também não agiu. O Podemos, mesmo conhecendo os detalhes, não fez nada. Aqui vem a minha pergunta, e acho que é extremamente importante e relevante. Quem costuma ser os autores dessas agressões sexuais? A administração, pessoas com certo poder dentro dela? Na minha experiência, há dois grupos. Muito bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Hoje é um episódio especial porque, digamos que é uma continuação, uma parte 2 do magnífico episódio que tivemos com Melchor Miralles, falando sobre o caso Cote Cabezudo. Mas desta vez temos a honra de contar com o fundador da Associação Justiça Poética e o advogado das vítimas, Mário Dias. Como estão, senhores? Tudo bem? Fantástico. Aqui com você. Não poderia estar melhor. Um prazer estar aqui também. Bom, Primeiramente, quero agradecer a vocês pela coragem de revelar tantas coisas. E a primeira coisa que quero perguntar a vocês é sobre a Associação Justiça Poética. Qual é o motivo da existência dessa associação e como ela surgiu? bem, na verdade, quando o caso Cote Cabezudo ganhou notoriedade após o vídeo viralizar em 8 de março de 2018. Quando? Que é um vídeo que eu subo no YouTube quando vejo que não há uma saída jurídica para o assunto, porque a magistrada instrutora Ana Isabel Pérez Azenjo está emitindo uma atrás da outra decisões que não estão de acordo com a lei. E por mais de 5 anos. Estamos tentando impulsionar o processo, fazendo pedidos de prisão preventiva para a Cote Cabezudo, que não parava de intimidar as vítimas. De bom bem, para cada denúncia que chegava, ele tomava represálias contra a denunciante. E então, bem, quando? Eu vejo que depois de 5 anos indo com a lei na mão, de exercer os recursos que precisam ser exercidos. Percebo que estou diante de um muro, e que é não para tudo. Então, nesse desespero, a única coisa que me ocorre é contar o que está acontecendo no caso Cote Cabezudo em um vídeo, que viraliza milagrosamente. E a partir dessa viralização, eu começo a receber um apoio social de muita gente que pergunta: como podemos te ajudar nisso? De que maneira podemos ajudar? Surge então a ideia de criar a associação. Perceba que o vídeo foi lançado em 8 de março de 2018 e a associação foi constituída em 6 de agosto do mesmo ano. Vendo esse impulso popular que esse vídeo gerou, que chegou a ser assistido por mais de 7 milhões e meio de pessoas, segundo disse um telejornal da La Sexta. Buscamos uma forma de canalizar isso. E então há como que duas vertentes. Por um lado, o apoio social e por outro, a viralização do vídeo do caso Cote Cabezudo. O que isso me traz são muitos mais casos, vítimas de outros procedimentos, ou seja, de outras causas semelhantes à de Cote Cabezudo. Entram em contato e dizem: olha, isso também acontece conosco, temos o mesmo problema. Então, vejo a oportunidade de juntar tudo isso que está acontecendo e que está nas sombras, com o apoio social, que se relaciona com casos semelhantes ao de Cote Cabezudo. E então, fundamos a Associação Justiça Poética, que em seus estatutos
Os objetivos sociais que ela tem são a defesa de mulheres e crianças vítimas de crimes contra sua liberdade sexual. Bom, e a luta contra a corrupção judicial? Contra tudo o que vivemos inicialmente no caso Cote Cabezudo. E que, tristemente, podemos comprovar que não é um caso isolado. Que quando há casos em que há menores, em que há tráfico, em que há crimes de natureza sexual ligados a pessoas poderosas, o que vemos é que há obstáculos no nível judicial, né? Bom, Associação Justiça Poética, para você ter uma ideia, somos acusação popular no caso das menores tuteladas de Baleares, que foi um escândalo absoluto e que não está isento de irregularidades. Ou seja, nós, para você ter uma ideia, acabamos de justamente. Na semana passada, fomos notificados de que a Audiência Provincial de Palma de Maiorca nos devolveu ao procedimento, porque a magistrada instrutora de Palma de Maiorca decidiu que a Associação Justiça Poética não podia estar presente nesse caso. E então nos tiram do caso, retiram a acusação contra o diretor do Instituto Maiorquino de Assuntos Sociais, sem a participação da Justiça Poética. Aí entra o Tribunal Provincial, algo bem parecido com o caso Cote Cabezudo. Você tem uma investigação que só serve para colocar obstáculos? Que emite decisões que não estão de acordo com a lei, prejudicando as acusações, e que atua com a acusação popular de justiça poética fora do procedimento. E depois de 1 ano e meio, chega uma decisão judicial dizendo que não foi correto tirar a justiça poética da investigação desse caso. Mas eles conseguiram. Mas já retiraram a acusação contra Javier de Juan, diretor do Instituto Maiorquino de Assuntos Sociais. Eles conseguiram passar 1 ano e meio investigando sem que ele fizesse parte do processo. Justiça poética e 1 ano e meio depois? Você diz, então demoraram, não é? E esse é um caso que aconteceu, viu? Sendo presidente das Ilhas Baleares, uma senhora chamada Francina Armengol, que hoje em dia é presidente do Congresso dos Deputados. Para que as pessoas tenham contexto, nós sabemos do que estamos falando. Quero que a gente faça um pequeno resumo do caso das menores tuteladas em Maiorca e para todo mundo, porque é provável que chegue uma audiência nova que não tenha visto nosso programa Meu Chor e o tema do Cote Cabezudo. Um breve resumo para que o público, no início do programa, tenha as informações e ferramentas para acompanhar o que será discutido aqui. Mário Bueno, não é hora de fazer isso. A questão das menores tuteladas nas Ilhas Baleares vem à tona porque uma menina de 13 anos é estuprada em um prédio. E quando? Bom, quando essa menina é resgatada. Vem à tona que todas as menores que estão sob tutela da administração nas Ilhas Baleares, todas estão sendo vítimas de exploração sexual. Todos os educadores sabem que isso acontece e já notificaram a administração, ou seja, era como se fosse vox populi entre os educadores dos centros que todas as meninas acabavam se prostituindo. Não é que elas simplesmente chegam, é que chegam com sapatos novos ou com um telefone, e tudo isso vem da exploração sexual. Ou seja, temos que a administração tutela menores porque diz que estão desamparados, ou seja, seus pais não são aptos para cuidar dessas meninas. Sob tutela da administração, todas vão para redes de exploração sexual. Este é o primeiro caso em que a Associação Justiça Poética se envolve, mas a partir disso tomamos conhecimento de que o mesmo acontece nas Astúrias. No qual, Pois é, a Justiça Poética está fazendo a defesa de uma menor que foi agredida sexualmente e abandonada em estado de coma, praticamente por causa de drogas. Sob tutela da administração e que foi incitada pela própria, pelo próprio centro, a abandonar o centro. Ou seja,
A questão da tutela de menores na Espanha é um negócio muito lucrativo. Cada vez que uma instituição tutela um menor, recebe cerca de 4.000 euros por mês para cuidar desse menor. Então, claro, se você tem uma empresa em que para cada criança que tutela recebe 4.000, você vai tutelar todas as crianças que puder. E enriquecendo-se. E depois o que acontece? Que nos centros as crianças são alvo fácil para redes de exploração sexual, para aliciamento e para os centros de menores. Hein? Ou seja, eles não têm as ferramentas, não têm os recursos. E ninguém liga para essas crianças. Você viu o caso das menores tuteladas das Ilhas Baleares? O escândalo chegou até a União Europeia e a União Europeia perguntou o que estava acontecendo com as meninas tuteladas das Ilhas Baleares. No Congresso, o Partido Socialista e o Podemos vetaram uma comissão de investigação. Ou seja, E continua presidindo o Congresso dos Deputados. A senhora que era a presidente da Comunidade Autónoma das Ilhas Baleares e, portanto, a última responsável política, pelo menos pelo que aconteceu. As menores violentadas geralmente eram mulheres, meninas, certo? meninos também, mas obviamente a maior vulnerabilidade é das meninas. Eu imagino que a sua associação, e no caso de Cote Cabezudo, e no caso das menores tuteladas violentadas em Baleares e em Astúrias, vocês devem ter recebido apoio de associações feministas, certo? Zero. Como Zero o feminismo. O feminismo institucional, hein? Eles não ligam pra nada? A gente viu isso no caso de Cote Cabezudo, no caso das menores tuteladas de Baleares, sendo o escândalo que é. Você já ouviu Irene Monteiro alguma vez bater no peito pelas menores tuteladas de Baleares? Ou pelo que ocorre nas Astúrias? Em Madrid está acontecendo exatamente a mesma coisa. É generalizado, mas, hein? Ou seja, na verdade, toda vez que tem, hein? Um contexto em que há risco para menores, né? Risco para mulheres. E há uma intenção política, ou seja, o feminismo institucional é outro negócio que recebe milhões para fazer corridas de salto alto, para colocar pontos roxos. Mas uma associação como Justiça Poética, que precisa viver de doações privadas, que está lidando com casos com falta de recursos. Eu incentivo todos os espectadores aqui, hein? Entrem em Justiça Poética e nos ajudem, hein? Se puderem, mesmo que seja com €1 por mês, hein? Porque, como diz Mário, todo esse trabalho é feito, hein? Sem recursos e não temos nenhum subsídio público, nem queremos dinheiro público. E é um trabalho, eu acho, muito importante. E depois, em relação à administração e aos centros, que Mário explicou de forma resumida, mas perfeitamente o assunto. Eu quero dar um dado que é assustador. E é que nesses centros para os quais a administração envia os menores, dos quais retira de seus ambientes familiares. A primeira coisa que fazem nesses centros é a mesma coisa que fazem aqueles que lidam com seres humanos em prostíbulos, que é a primeira coisa que fazem. Jota, tirar a documentação deles, certo? Isso é conhecido? Bem, esses menores, assim que entram nesses centros, têm o documento nacional de identidade retirado. Ou seja, é como nas redes de tráfico de pessoas. E ele está, mas a diferença é que, pelo que estou entendendo, me corrijam se eu entendi errado. Nessas redes de tráfico de pessoas, o protagonista é o Estado. Certo. Bem, o Estado quer dizer O Estado delega, se lucrar. ou seja, O Estado gera um negócio que é a tutela de menores, que se supõe que o Estado tem que investir recursos para proteger crianças que estão desprotegidas
A realidade é que isso gera um negócio que está vinculado a entidades supostamente sem fins lucrativos, que na maioria das vezes estão vinculadas. Além disso, a partidos políticos ou amigos, e que assumem o cuidado dessas crianças. A 4.000 por mês e... 4.000 de dinheiro público? Claro, obviamente isso sai de dinheiro público do orçamento. E o que acontece é que, as crianças estão em total desproteção. Quer dizer, não é que venha um ministro abusar de uma criança, é que se tutela crianças das quais depois ninguém realmente se preocupa em protegê-las. Para você ver. Provavelmente é onde vimos, do começo ao fim, como o Estado intervém na tutela de uma criança, que depois fica desprotegida, de uma menina neste caso, que está desprotegida, que é agredida sexualmente, com total negligência da administração. Pois é o caso que chega à justiça poética de uma menor que entra em contato com a justiça poética através do nosso número de WhatsApp, estando internada em um centro de menores. Depois de ter sido estuprada e depois de ter passado alguns dias em coma, porque a polícia a encontrou depois de ela ter sofrido o estupro. E ela me pede para ajudá-la de tal maneira que, avaliamos o caso e ele se enquadra nos estatutos da associação. Certo, vamos entrar nesse assunto. Primeiro obstáculo: como um menor consegue advogado na Espanha? Essa menina, que é maior de, que tem 16 anos, tem 15 e 16 anos. Ela quer me designar como seu advogado e que justiça poética a defenda no processo que se abre por sua violação e diante da administração para garantir seus direitos. Então, para que essa menina possa nomear um advogado, ela tem que fugir do seu centro. Para que eu possa ir com ela para um cartório e diante do tabelião, ela diga que quer que eu seja seu advogado, para defendê-la no caso de seu estupro. E diante da administração, o que acontece se chegamos ao cartório sem o registro geral, porque o registro geral é retido pela administração? E então, você em um cartório para que alguém possa assinar uma procuração, ou você tem documentação, ou precisa ir com 2 testemunhas adultas que certifiquem que você é quem diz ser. De modo que eu preciso conseguir 2 pessoas que saibam quem é essa menina e que venham ao cartório também para certificar que essa menina quer me designar. Seu advogado é quem diz ser. Consigo uma ata notarial e, encontrar um tabelião que também tenha coragem de fazer uma escritura desse tipo. Consigo o tabelião, consigo a escritura, uma designação de advogado e ao sair do cartório eu vou para o meu escritório. E a polícia encontra a menina, a detém e a leva de volta para o centro. E quando estão a detendo, ela me manda uma mensagem no WhatsApp. À tarde vou para o centro de menores em regime fechado. E vou com minha escritura notarial e gravando a conversa com a educadora que me atende. Digo, vim ver minha cliente, escritura notarial, designação de advogado, e ela me diz: Não, você não pode ver a menina. Isso tem que ser autorizado pelo Principado das Astúrias. E eu, desculpe, quer dizer que o Principado das Astúrias tem que autorizar um direito fundamental, que é a assistência de um advogado? Escuta, o que você quer que eu veja? Eu digo para o meu cliente: Não, você não vai ver, fale com a secretaria. Eu digo: Não, eu não vou ver. Vou chamar a Guarda Civil e pedir para fazerem um boletim de ocorrência de que, mesmo com uma escritura notarial, você não me deixa ver meu cliente. Um assassino tem que poder ver seu advogado, ou seja, a polícia prende um estuprador, um assassino, e o acesso ao seu advogado é imediato, e a presença diante do juiz acontece em menos de 72 horas. E eu dizia: Olha, você percebe que está privando um menor de idade de direitos que até o pior criminoso deste país tem? Não, pois não vai saber. E com uma arrogância, pois não vai saber, pois não sei o quê. Então eu chamo a Guarda Civil e chamo a Guarda Civil. Vai até a Guarda Civil, na porta do centro de menores. E dizem pra ele que não. O Guarda Civil me chama de Mário. Nem nós podemos entrar. Já o Guarda Civil me sugere que dentro do centro de menores há celas de castigo.
Bom, então eu vou a um tribunal para apresentar um habeas corpus, para falar com uma juíza. Tenho minha cliente menor de idade, retida dentro de um centro fechado. Fui designado como advogado dela e o centro não me permite assisti-la, e eu não sei o que está acontecendo com essa menor dentro do centro. Me indeferiram no habeas corpus. Dizem que não há nenhuma detenção ilegal. Enfim, me indeferiram no habeas corpus. Vou ao tribunal onde está sendo conduzido o processo pela violação que essa menina sofreu. Bem, eu demoro 1 mês e meio para que um juiz emita uma ordem judicial para que o Principado das Astúrias permita que um advogado veja seu cliente menor de idade. Ou seja, na administração que supostamente está ali para proteger a menor. Tem que ser ordenado por um juiz para que não viole os direitos fundamentais dessa menina e ela possa ver seu advogado. E o que ocorre quando vou com essa ordem ver minha cliente? Ou seja, no centro de menores, como se eu fosse. Eles tiram meu celular, quase passam um detector em mim, obviamente para que eu não grave nada lá dentro. E claro, quando trazem a menor, a diretora do centro de menores me diz: não, ela pediu que uma educadora estivesse presente. Quando vocês assistirem, eu levei para que assistíssemos a declaração do investigado no processo por estupro. Eu digo, quero ficar a sós com minha cliente, tenho o direito de me comunicar de maneira confidencial com minha cliente. Automaticamente. A menina me diz, Mário, me obrigaram a assinar um papel dizendo que eu quero que a educadora esteja presente. E claro, eu digo para ela, mas como você assina isso, Mário? 23 horas em uma cela de castigo por dia, ou seja, me trancam 23 horas diárias em um quarto de 2x2, onde a única coisa que tem é um colchão, e se eu incomodar muito, ainda tiram o colchão. E eu saio meia hora para jogar ludo com um educador, e quando preciso fazer minhas necessidades, eu chamo. E ou seja, em um país ocidental, com suposta garantia de direitos, ou seja, imagina um criminoso em uma prisão denunciando isso. O que aconteceria? E eu com o relato da menor? Prepare uma queixa criminal por crime de tortura. Como você pode deixar uma criança 23 horas trancada em uma cela? Por outro lado, a Guarda Civil já tinha me informado que isso existia. Então eu apresento a queixa em um tribunal de instrução e eles aceitam a queixa. A juíza instrutora disse que não pode haver cela de castigo, pois as instalações são homologadas. Olha, estou falando de um quarto que basta, um quarto onde você pode trancar alguém. E é um relato e claro, quando vou redigir a queixa, eu já ia com testemunhas. Porque essa menor me dá o contato de outras menores que já são maiores de idade, que já foram expulsas do centro e que viveram lá e me relatam torturas. Mário, no centro de menores existem pontos cegos sem cobertura das câmeras. Uma delas disse, bateram minha cabeça num extintor. Tinha um menino que era colocado de joelhos em cima de grãos de bico, com pratos nas mãos, e se ele deixasse cair as frutas que tinha em cima, apanhava. Ou seja, e você fala, claro, quando você entra nisso, no final acaba entrando em contato com um monte de pessoas que passaram por centros de menores. É o inferno, ou seja, eles te contam umas coisas. E o que acontece? Que, como são menores, como não podem ter acesso à sua documentação. Ou seja, a jornada para que essa menina conseguisse um advogado, nós vivenciamos na Associação Justiça Poética. E sabe o que aconteceu? Assim que a juíza disse, este é o advogado dela e ele precisa ver a menina, que em 20 dias devolveram a tutela para a mãe. Ou seja, o menor só interessa tutelar enquanto não está defendido. Quando ela conseguiu um advogado, sua desproteção sumiu. Entendo. E eu tenho uma pergunta, não é? E depois eu posso te apertar. O que o Mário está contando? Que é assustador, mas o que é o assustador? Eu estou até passando mal. Pois é a realidade, a infinidade de casos de menores que, porque um vizinho ouviu uns gritos em uma casa e avisa os serviços sociais.
E é, então, um menor que, bom, pode ter uma relação complicada com os pais, mas que não está desprotegido nem nada, só que teve uma situação assim. Um vizinho ligou após ouvir gritos e pancadas. Chegam os serviços sociais, levam o menor, como estou te contando, levam o menor e o colocam em um abrigo. É assim que funciona, Jota. E existe uma realidade estatística. Outro caso de Saragoça. Desculpe, Mário, levaram um garoto em uma circunstância como a que acabei de te contar, que também não tinha problemas gravíssimos. E eu me lembro de uma conversa com a mãe dele e ela me dizia, sim, bom, é que a gente tinha discussões. Pois, como tantos pais com seus filhos, e levaram ele para um centro, né? Eu pensava, por que vão tirar meu filho? E depois de 12, 13 dias, ligaram do centro e disseram, olha, venham para cá. Seu filho foi encontrado enforcado no quarto. E o filho tinha problemas? Ou bem, Quer dizer mais? mas o filho estava em casa e o tiraram de lá. Ele morava com a família. Levaram ele, colocaram em um centro e ele acabou se suicidando. Bom. Se suicidando ou o mataram, isso eu não sei. Acabou enforcado pelo próprio enforcamento. Da sua beliche. Estamos falando de um garoto de 8 anos. 8 anos. Sim, ou seja, Eles tiram ele da família dele. Preciso perguntar, houve algum motivo para tirarem ele da família? bom, Qual foi a desculpa para o problema? o gravíssimo problema das tutelas na Espanha é a falta de proteção. Isso é decidido com um relatório técnico de alguém que nem precisa ser registrado, ou seja, um técnico dos serviços sociais. É o que diz Melchor, porque um vizinho ouviu que uma discussão foi mais alta que a outra. Assina um relatório afirmando que a criança está em risco. Esse está em risco. E então os serviços sociais pegam a criança e a levam para um abrigo. Então não precisa haver uma causa comprovada de que essa criança está em risco. Basta ter um relatório, com outro já é suficiente para afastar um menor. Claro. Um relatório, ou seja, Sim. vão atrás de... De serviços sociais. Não de um psicólogo, não de um psiquiatra, não de um especialista de serviços sociais. E se algo parecido acontece com as vítimas de violência de gênero, com um relatório feito por uma mulher formada em estudos de gênero, isso basta para decidir se ela merece benefício por maus tratos psicológicos? Exato. Aqui eu gravei isso. Ou seja, eu já, como presidente da Justiça Poética, estive no Congresso, hein? Quando foi discutida a Lei de Proteção, a chamada Lei Rhodes do pianista, a Lei de Proteção à Adolescência e à Infância. Quando o Estado tutela uma criança, essa criança, ou seja, esse caso, pode levar até 2 anos para chegar diante de um juiz. Ou seja, você é pai e vem o serviço social e leva seu filho. E o procedimento para você? Se opor à ordem de desproteção. A declaração de abandono do seu filho? Primeiro, o relatório técnico tem presunção de veracidade, então, né? Ou seja, o caminho para derrubar essa presunção de veracidade é o primeiro. Tortuoso diante da administração. E quando você chega diante de um juiz, já se passaram no mínimo 2 anos em que seu filho está, hein? Está em um centro, longe de você. Com as condições que comentamos, Com o que comentamos. Então, o que é para mim assustador que eu comprovei? Estatisticamente, com os menores tutelados, quase todos os menores tutelados aos quais eu tive acesso entraram nos centros de menores, sob tutela da administração, sem terem cometido delitos e sem terem sido vítimas de crimes, principalmente de natureza sexual. E dentro da administração sob tutela do Estado. Cometem delitos e são vítimas de crimes contra sua liberdade sexual. Então, quer dizer, é surreal você dizer, não, essa criança está comigo porque está em risco e sob sua tutela. Ele se torna um delinquente e sofre crimes, na maioria das vezes contra sua liberdade sexual. Existe um estudo sobre crianças sob tutela que determina que uma criança sob tutela da administração tem 400 vezes mais chances de sofrer uma agressão sexual do que uma que não está sob tutela da administração.
Aqui vem a minha pergunta, e acredito que é extremamente importante e relevante. Quem costuma ser os autores dessas agressões sexuais? A administração, pessoas com certo poder dentro dela? Bem, na minha experiência existem dois grupos. Todas as pessoas que têm consciência do sistema. Ou seja, pessoas que rondam os centros de menores para recrutar menores. Pois é, a gente sabe que adolescentes vão para centros de menores e têm uma vulnerabilidade extrema. Porque nos centros de menores quase todos são maltratados porque vivem em certas condições. Em alguns não recebem alimentação, não te dão roupa. Quer dizer, dos menores, é que um menor de um centro de menores sai pra rua e qualquer um bate nele. Então, o que acontecia com as meninas tuteladas em Baleares? Te dão uns sapatos, te dão um telefone, te dão 30 euros e acabam em redes de exploração sexual. E depois tem outro lado, que são aqueles que se aproveitam dessa vulnerabilidade, né? Bem, estando com ele, o caso Corte Cabezudo trouxe outro escândalo ao País Basco. Sobre um centro de menores onde os menores exerciam a prostituição. Ou seja, havia adultos que marcavam encontros com esses menores e tinham relações sexuais. E quem estava à frente da entidade que assumia a tutela dessas crianças? Um senador do Partido Nacionalista Basco. Então é como, quer dizer, no final das contas, quero dizer, a integridade sexual de um menor, né? Pois se você o coloca em um cenário em que o priva da principal proteção, que são os pais. Vejo crianças com pais considerados incapazes de cuidar delas, mas mesmo assim esses pais se desesperam para protegê-las. E a menina que eu defendo no Principado das Astúrias. É a mãe dela que, através de contas no Instagram, descobre onde a filha está sendo violentada. E ela vai à polícia e diz: por favor, vão até esse endereço, minha filha está lá. Estão publicando stories dela, usando drogas com um homem. E depois? E a administração? É assim. Que vai fazer muita gente falar mal de mim. Mas eu conheci muitas mulheres e homens que trabalham nesses serviços sociais. E você precisa ver como eles são. E você diz que esse pessoal é quem toma decisões sobre menores? Quer dizer, não é que eu entenda, porque vejo no seu rosto o espanto, porque parece um filme de terror. De verdade? Mas essa é a realidade, Jota. Isso é o que temos e o que estamos vendo o dia todo. Gostaria que isso me surpreendesse, pois mostraria que não estou tão envolvido, mas não surpreende, apenas me horroriza saber que ocorre também na Espanha. Quero falar sobre um tema delicado que surgiu de uma frase sua no início. Os impedimentos que o sistema judicial impõe na hora de tratar como deveria ser tratado, casos em que estão envolvidos menores e pessoas com poder. Dentro da administração, você já se deparou com muitas pessoas relevantes envolvidas nesses casos? E como a justiça costuma operar nesses casos? Bem, se o paradigma disso é o caso Corte Cabezudo, eu acho que tudo bem. O documentário Em Nome Delas dá algumas pinceladas além de ser a história das vítimas de Corte Cabezudo. Para as quais enviamos uma enorme saudação daqui. E quero que saibam que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para continuar expondo isso e que chegue ao maior número possível de pessoas. Qualquer coisa se for necessário, mesmo que seja em detrimento pessoal. Veja só. Sentença de junho de 2022. Até hoje as vítimas seguem sem indenização. Seja que essa briga envolva indenizações irrisórias. Irrisórias. Que isso a gente vê em como, em como os assuntos são tratados, como se houvesse um interesse
em tomar partido, né? Política de uma questão. Você fala de uma justiça que parece de outro país diferente quando são vítimas que não interessam ao sistema. Eu te dou um exemplo. Quando acontece, né? Quando surge o caso Dani Alves. Caramba! Quando surge o caso do Dani Alves, é complicado. Aí? E há uma condenação e uma indenização de 150 mil euros para a vítima do Dani, para a suposta vítima do Dani Alves. E quero fazer uma pequena observação sobre isso. Quando na própria sentença diz que a versão da acusadora não se sustenta com as provas gráficas dos vídeos. Não, claro. Ou seja, olha, que até hoje ele é inocente. Foi absolvido. No final, isso é simplesmente brutal. Desculpa, mas eu tinha que fazer essa. Claro. Porque na própria sentença diz, apesar de haver contradições, para não dizer mentiras. Com relação à versão do acusador e às câmeras do estabelecimento onde os fatos ocorreram, acho que diz praticamente, literalmente, tenho boa memória, como foi coerente ao longo do tempo condenado, e é tipo, porra. Claro, temos, porque além disso, veja se estabelecemos um paralelo entre Dani Alves e Cote Cabezudo. São casos em que há vídeos dos fatos em ambos. Sim, totalmente. Bem, em um, o tribunal diz: bom, embora possamos determinar que naquilo que está gravado, tudo o que a vítima disse é mentira. Condenamos que é o caso de Alves? Que é o caso de Alves. Tudo o que estava gravado se contradiz com o que ela disse que aconteceu. Total. Ou seja, no que podemos ver, ela mente sim, e acreditamos nela justamente naquilo que não podemos ver. Já no caso de Cote Cabezudo, é o oposto. Tudo gravado comprova que as vítimas falaram a verdade, certo? Absolvemos, que loucura, em 90 e não sei o percentual. Mas de todos os crimes de agressão sexual pelos quais Cote Cabezudo era acusado, ele foi condenado por 2. E eram pedidos mais de 75 crimes de agressão sexual, muitos deles gravados. Então, claro, e depois você vê 150 mil euros de indenização por fatos que sabemos como foram narrados. No caso de Dani Alves, bem, todas as vítimas de Cote Cabezudo que conseguiram sentença condenatória, todas elas juntas não somam. O que foi concedido àquela outra vítima, entre todas as vítimas de Cote Cabezudo, 10 crimes de natureza sexual, entre todas elas somam 116 mil euros de indenização a serem divididos entre 7 mulheres. Então, claro, vê, tipo, como, dependendo de quem é o agressor e quem é a vítima, a justiça funciona de um jeito ou de outro. Quer dizer, você concorda 100% com a frase de que o feminismo cria vítimas de primeira e vítimas de segunda? Bom, eu acho que o feminismo trabalha... Bom, para começar, me parece que o feminismo institucional trabalha para fazer de toda mulher uma vítima. Já não falo no nível jurídico, mas sim de todo esse discurso de vitimização. Ou seja, hoje em dia qualquer mulher envolvida no feminismo dominante se sente uma vítima? E vivem do fato de que as mulheres acreditem que são vítimas por serem mulheres, que sejam vítimas. E, ao mesmo tempo, esse feminismo imperativo que trata todas as mulheres como vítimas, como vocês me disseram, se cala diante das verdadeiras vítimas. Ou seja, é um paradoxo, sabe? Sabe quem é? Nós 3 somos mais feministas, e gosto de conversar com feministas, sendo ou não feministas. Mas estamos lutando mais pelos direitos das vítimas, pela sua dignidade. Vocês 2 em um nível incrivelmente superior ao meu, eu só estou dando voz para que vocês exponham. Não estou competindo. Isso não é uma competição. Quem vai fazer o que exatamente? Mas o ponto que eu quero fazer, vocês 2 estão dedicando praticamente a vida de vocês para dar dignidade e justiça a menores tuteladas, abusadas sob a administração. As vítimas de Cote Cabezudo, a toda pessoa ou a toda mulher vítima, principalmente menores. Pelo que entendi, isso é justiça poética. E o feminismo é o que mais me impressiona? Irene Monteiro, Ministério da Igualdade. Silêncio total. Silêncio total ou ocultação? Quando não oculta.
Quero dizer que não é só silêncio, já é que também quero dizer quando em uma votação betas que sejam investigados casos como os das menores tuteladas de Baleares. Ou seja, você se envolve para evitar ser investigado, o que já é algo. Quer dizer, é uma loucura que os representantes políticos, diante de um escândalo de agressões sexuais contra menores que o Estado está tutelando, votem para que isso não seja investigado. Então veja, isso aconteceu no caso Código Cabezudo. Um militante do Podemos no País Basco pediu ao partido que dessem voz às vítimas e que isso fosse investigado. Quando estava no início e o expulsaram do Podemos, ou seja, ele esteve, eu acho que esteve com você, não foi? Em uma entrevista, sim. Independentemente de ele estar na Santipo. Todas ideológicas, nossas, Que proibiram para ele. devemos honrar esse homem por sua coerência com o que defende. Não falo o nome dele porque não me lembro. Será que ele se importaria se você dissesse não? É que eu acho que ele saiu. Bom, Então eu presto homenagem a esse ex-militante do Podemos. Porque independentemente de estarmos em polos opostos ideológicos, é preciso ser coerente. E o que eu sinto falta é de coerência por parte do feminismo. Coerência por parte do lado progressista que diz ser defensor da causa das mulheres. E realmente, agora vem uma pergunta muito importante. Que governos havia em quase todos esses casos? Quem governava? Onde estavam essas menores tuteladas, abusadas? Progressistas, os que se autodenominam progressistas. Isso não ocorreu. Você mencionou que em Madrid também ocorre. Madrid tem casos, Madrid também tem casos. Mas se é, não é um tema. O problema para mim do tema das tutelas é endêmico, ou seja, Não é um tema do PP, Partido Socialista Obrero Espanhol ou Vox. Não. isso acontece onde há centros de menores. Porque o sistema propicia isso e porque, claro, todos que estão no poder querem ganhar a paz. Mas E os que governam não se preocupam para que isso não aconteça? Ou seja, De onde sejam, do Partido Socialista Obrero Espanhol, do PP ou de qualquer outro? quem governava nas Baleares quando ocorreu o caso das menores tuteladas. Progressistas nas Astúrias. progressistas do Partido Socialista Obrero Espanhol Há casos tão flagrantes em Madrid. também estão difundidos em casos de centros de menores em Madrid. Isso também está acontecendo. Não podemos nem encobrir ou, sendo sinceros, Também temos, sim, sim, este é um problema, mas é um problema político. Ou seja, quando vou ao Congresso sobre o tema das emendas da Lei de Proteção à Infância e Adolescência. Ou seja, eu estou diante de todos os deputados, de todos os grupos políticos e digo: olhem, uma associação que se dedica a isso e vocês vão legislar sobre a proteção de crianças e adolescentes. Legislem duas coisas muito simples que nenhum de vocês vai poder me dizer. Ou seja, não é óbvio. vou ver se consigo pensar como antes. Que qualquer menor possa acessar facilmente. Uma irregularidade. Designar um advogado. Era o que eu estava dizendo. Escutem, vocês não acham que isso é uma questão de bom senso e que todos vocês deveriam concordar com essa medida? 102 que qualquer menor que vá ser apreendido pelo Estado para ser retirado de seus pais. Como ocorre com qualquer criminoso em 72 horas, tem que estar diante de um juiz e esse juiz dizer se o abandono está bem decretado. Olha, é verdade que aqui acho que perdi alguma coisa. Ou seja, quando tiram uma criança de uma família porque, segundo um técnico dos serviços sociais, a criança estava em risco. Já sabemos que isso pode ser subjetivo e depende do que der na telha da pessoa que trabalha nos serviços sociais. Não há processo judicial para verificar isso, há apenas o relatório. Se retira e... Pronto. Sim, há um processo judicial, se a família se opõe. Que te leva a um juiz 2 anos depois. É verdade? Você disse isso? Então, quando a polícia detém um indivíduo por qualquer motivo, quando uma autoridade detém alguém, essa pessoa em 72 horas tem que estar diante de um juiz para que o juiz determine se a privação da liberdade de locomoção dessa pessoa foi ou não de acordo com a lei. E eu dizia aos deputados: vocês acham normal que o pior dos assassinos tenha mais direitos do que uma criança? E nenhum deles, ou seja, não levantavam a cabeça, está gravada a audiência, eles não levantavam a cabeça dos papéis. Eles não eram capazes nem de me olhar nos olhos. E eu dizia para eles:
olha, isso é o trâmite de emenda. Coloquem esses dois direitos para toda criança, porque é uma questão de consciência. Ou seja, que possam ter um advogado e que, se forem retirados pelo Estado, estejam em 72 horas diante de um juiz, como qualquer criminoso. Pergunta para os dois. Vocês acham que essa atitude dos deputados diante de questões mais do que razoáveis que você levantou os torna de certa forma cúmplices? Ou qual é a sua visão sobre por que eles não querem se envolver em um assunto tão delicado? Evidentemente, isso os torna cúmplices, porque são eles que têm a capacidade de modificar a situação legislando e, portanto, na minha opinião, claro que isso os torna cúmplices, né? Voltando ao caso Cote Cabezudo, todos os grupos políticos representados no Congresso foram informados do caso Cote Cabezudo. Nenhum fez nada e o Vox fez uma palhaçada. O que é que numa intervenção de Odon Elorza, hein? Macarena Olona, se não me engano, hein? Quando era deputado do Vox, o senhor disse, senhor Elorza, estavam falando sobre seja lá o que fosse, e o senhor disse, hein? Não chamou, chamou de miseráveis, disse, miseráveis são os pedófilos. Primeiro, se você diz isso para um deputado, tem que explicar por que está dizendo isso. E de 300, hein? 50, não sei quantos senhores estão sentados aí. Se diz isso para um, se tira isso e ninguém diz, olha, senhora Olona. Do que está falando? Do que o senhor está falando? Nem o próprio Olorza responde. Quer dizer, né? E isso foi tudo o que a Vox conseguiu fazer no Congresso dos Deputados. E em outra ocasião, o quê, né? Também para Elorza. O que ele disse para Elorza? Usou em alguma intervenção e disse não, porque isso é gigante. Você disse, mais do que de gigantes? Falou de cabeçudos, ou seja, com toda a informação do caso, Cote Cabeçudo, ao Vox. O que veio à cabeça dele foram essas duas besteiras aí, em um dia de intercâmbio, de intervenções, né? O Partido Socialista, que conhecia perfeitamente o caso, começando por Pedro Sanches e continuando, não fez nada. O Partido Popular, que conhecia o caso em detalhes, não fez nada. O Podemos, que conhecia o caso em detalhes, também não fez nada. Então, quando você tem conhecimento de um fato gravíssimo e não faz nada, você se coloca, não faz nada podendo agir, você se coloca em uma situação de cumplicidade. Não falo em termos penais, mas sim em termos morais, políticos, pois claro... Mas, e veja, eu iria até mais longe do que Melchor. Ou seja... Os grupos políticos são cúmplices por omissão, mas a sociedade também é cúmplice. Ou seja, como pode ser que existam pessoas que estamos levantando a voz sobre isso, com toda a documentação à disposição de quem quiser receber, e que nós colocamos os políticos onde eles estão? Ou seja, que isso aconteça em uma sociedade onde o mais sagrado deveria ser a infância. Temos conhecimento de que isso acontece e nada acontece? Algo tão básico, ou seja, tudo o que acontece com os menores e que é, né? Comprovável. E que, como sociedade, a gente não coloque um limite e deixe passar. E os escândalos acontecem. Causa indignação, tipo, que absurdo, mas no dia seguinte todos esquecem. Sim, mas igual à corrupção de Pedro Sanches, de toda a casta política. Então, e eu posso entender, tá? Bom, que tem coisas que a gente diz, bom, deixa passar.
Pois é, os políticos roubam, mas quando você está dizendo que estão sequestrando crianças que são torturadas, que acabam em tráfico de menores, em exploração sexual... Ou seja, o que estamos fazendo? Estamos doentes como sociedade, com educadoras. Isso, ou seja, eu conto isso e parece ficção científica. Quando tive o caso da menor, que tive que ir ao cartório, quando fui ao tribunal, claro, ao tribunal... A menor vem acompanhada de uma educadora, porque ainda está sob tutela da administração. A educadora chega com um dossiê, ou seja, com um porta-cartões, e abre o porta-cartões. E lá estão os RGs de todas as crianças. Eu pensava, então essa mulher vem aqui, né? Eu disse para a educadora o registro geral da menina, imediatamente entregue para a menina. E como sempre, faço o que o principado manda. Por isso eu digo e repito. E eu os acuso publicamente de que o que eles fazem é manter essas crianças sequestradas, assim como as mulheres que são prostituídas contra a sua vontade. Os traficantes, a primeira coisa que fazem é tirar a documentação deles. O mesmo que faz a administração, ou seja, eles ficam sequestrados, tiram a documentação deles. É impressionante. É tirar a personalidade, pois sem registro geral, para onde você vai? Você não pode fazer nada. Então, claro, né? Veja até que ponto o câncer está enraizado. Eu digo isso, digo para a educadora, digo que isso é um crime, que você vai para a justiça. O registro geral é pessoal, intransferível e deve ser guardado por cada pessoa segundo a lei. E mais, quando um policial te pede o registro geral, a lei te obriga a exibi-lo, não a entregá-lo. Eu já tive problemas, inclusive já acabei no banco dos réus. Por me recusar a entregar, eu não entrego o registro geral, identifique-se, sim senhor, aqui está meu registro geral, me dê. Eu digo, não, o registro geral é meu. Não sou obrigado a entregar meu registro geral para ninguém. Por isso eu digo, essas crianças estão sendo mantidas em cativeiro e... Nesse nível, nesse tribunal, com esse vai e vem. A educadora me disse que não deu o registro geral para ela. E claro, eu disse para a educadora, o que você acha que vai acontecer se eu for até o guarda civil, que está ali na entrada, no controle, no arco de controle, e eu digo que você pegou a documentação dele, o registro geral do meu cliente. E ela começa a rir e me diz, então vai lá. E foi tipo, ato 1, então vai lá. Então eu fui até a guarda civil, e aí deu uma confusão lá. Eu falei para o pessoal, né? Essa mulher que é funcionária do Estado, ou seja, que é educadora em um centro de menores. Bom, ela tem os RGs de todas as crianças, ela reteve o registro geral do meu cliente e o guarda civil foi até lá e disse, entregue o registro geral imediatamente ao seu titular. Não, mas que entregue o registro geral. E claro, e na frente da educadora, com a menina recebendo o registro geral, eu disse, você viu o que aconteceu? Jamais entregue seu registro geral para ninguém, peça quem pedir. Seu registro geral é seu. Bom, claro, né? Pois é o que eu te digo. Em 20 dias a menina já não estava mais em situação de desproteção e foi. E a administração, que decidiu rapidinho, fez um relatório dizendo que a menina tinha melhorado muito. E com a mãe dela? Por quê? Porque ela tem um advogado e uma criança com advogado é uma dor de cabeça para a administração. Porque, claro, eu ia para o centro. E os direitos? Como a Convenção Europeia dos Direitos da Criança. Explode qualquer centro de menores onde não se respeitam direitos das crianças. Essa menina estava detida em centro de menores. A lei diz que a cada 3 meses tem que ir ao tribunal um relatório e que o Ministério Público tem que zelar para que essa menina nesse centro de menores esteja bem. Quando cheguei ao caso da menina, ela estava há mais de 1 ano sem relatórios e fui ao tribunal. O que é isso? Então, eu emito uma decisão em que eu tutelo uma criança e acabou os direitos para a criança já não tem mais direitos, não fazem visitas trimestrais, não garantem saúde, nem alimentação ou vestimenta adequadas. E essa menina que eu represento sai do centro de menores porque está então em condições lamentáveis.
E uma educadora diz para ela: vai embora daqui, ninguém vai sentir sua falta, para uma menina em um centro de menores. E a menina vai embora e 3 dias depois acaba sendo estuprada. Por quê? Porque além disso é uma menor tutelada pelo Estado. O que acontece é que quando ela se encontra em uma situação de dificuldade, não pode voltar para a casa dos pais. Porque então os pais dela são acusados de sequestro, que já é como a cereja do bolo. E depois... O mais triste para mim de tudo, Jota, sabe o que é? Que essa conversa que estamos tendo vai ser transmitida. E vão desmonetizar como fizeram com a primeira. Vão desmonetizar para você, que se eu for sincero. Isso também me chateia muito. E não vai acontecer nada. Não, não, não. Não vai acontecer nada? Não, como falei, coisas negativas acontecem para quem faz isso. Eles desmonetizam, colocam shadow ban, o gráfico vai assim e eles cortam, tá? Sabe quando eu queria dizer que eles desmonetizam, não diziam? Não, que pena, tiraram o dinheiro do meu podcast. Eu queria te dizer que o que acontece, sim, é que quem sabe do que estou falando exatamente... Sabemos exatamente do que estou falando. Somos retaliados, é claro. Sou famoso no YouTube porque feministas dizem que sou machista e quero as mulheres desse jeito. No final do dia, considero que primeiro te entrevistando e agora fazendo esta entrevista. Estou fazendo muito mais pelas verdadeiras vítimas do que qualquer feminista institucional já fez. Não tenha dúvida disso. Caramba! Não, as vítimas que Me agradeceram. enviaram uma mensagem. Eu contei isso para vocês antes. Vocês expressam o feminismo, quer dizer, as vítimas com quem eu lido, as verdadeiras, acham um insulto tudo o que vem. Nesse sentido, imagino que uma vítima de Cote Cabeçudo pensa sobre Irene Monteiro com tudo o que aconteceu com o beijo do Rubiales. Por exemplo, quando foram destruídas, sem 1 minuto na televisão, nem apareceram Irene Monteiro ou Cristina. Você vai deixar de dizer, vamos acabar com Cote Cabeçudo, e eles têm horas e horas de televisão, e é como tipo estão destruindo o Rubiales. Tudo o que ele fez de inaceitável e tudo o que merece ser censurado, que realmente merece. Mas isso é uma anedota perto das vítimas reais de agressões sexuais atrozes, não é? Uma jogadora de futebol milionária, famosa, que teve que passar pelo que passou, e isso é muito ruim. Mas, do que estamos falando? É simplesmente assustador. Eu quero falar de uma coisa muito importante. Até que ponto? Agora o poder não é cúmplice por omissão, mas cúmplice porque tem interesse e se beneficia, seja sexualmente ou economicamente, do fato de haver menores. Aí temos vários nomes ilustres que estão ligados a esses círculos de exploração sexual, certo? Eu quero ir a fundo, quero que todos nós nos comprometermos um pouco, já que estamos aqui. Porque uma coisa é serem cúmplices por terem a capacidade de fazer algo e não fazerem nada, e outra coisa é serem cúmplices porque eles fazem parte do problema. Ativamente, não por omissão. O Chor, eu não entendi você, né? A pergunta... Você não entendeu? Não entendeu? A pergunta... Bom, imagino que você está se referindo a uma coisa de cumplicidade. Nomes que já são conhecidos, conhecidos, que nós que estamos aqui conhecemos. Bom, quero dizer, uma coisa é ser cúmplice, como você disse, por inação, porque você tem as ferramentas para parar isso e não faz. Simplesmente deixa rolar, faz de conta que não ouve, não se interessa, não dá retorno político, não dá votos e simplesmente olha para o outro lado. Ser cúmplice por desejar que essas circunstâncias continuem, visando lucro econômico ou sexual, é algo bem diferente. Sabemos que alguns políticos já se envolveram nisso. Para mim, o caso que acho especialmente repulsivo é o da A3 Mídia, o grupo A3 Mídia, que tem tantos que vivem falando de feminismo, das mulheres e tudo mais, e que tem como apresentador estrela do seu grupo, tem Jorge Fernandes, protagonista de pelo menos uma sessão de pornografia infantil no estúdio de Cote Cabeçudo. E ele continua lá, e o grupo A3 Mídia mantém ele lá e não move um dedo. Depois tem o nome de um dos chefes mais famosos da Espanha durante anos.
O número 1, Juan Maria Arzac, está o nome de Odone Elorza. José Antônio Maturana, histórico dirigente do Partido Socialista no País Basco. Bom, já te dei alguns nomes. Ou seja, não é só que eles não façam nada para evitar, eles não querem que nada seja feito porque eles fazem parte do problema. Bom, porque no final quero dizer, né? Ou seja, no documentário No Nome Delas, há uma testemunha que fala de festas para as quais Cote Cabezudo levava garotas e iam juízes, juízas e cita nomes. Então, claro, né? Yolanda Domenyo quando? Quando Maria Vitória Cinto, quando uma magistrada de São Sebastião, Yolanda Domenyo, que continua sendo Maria Vitória Cinto, já falecida, que Deus a tenha em sua glória. Que além disso foi membro do Conselho Geral do Poder Judiciário. Então, evidentemente há um componente econômico em tudo isso, né? Bem, essas esferas de poder e o acesso, bem, eu já ouvi isso muitas vezes, né? Mário, quando você chega ao poder e através desse poder compra tudo o que o dinheiro pode comprar, qual que é o próximo passo? O próximo passo é o proibido. E o que é o proibido? Sexo com menores? Bem, tudo o que vimos em torno de Cote Cabezudo, por quê? Por que Cote Cabezudo ainda existe? Porque o que ele produz interessa a muitos que estão ao seu redor, como ele dizia. Por este estúdio já passaram políticos, apresentadores de televisão, militares, jornalistas, policiais, Delegados, notários. Falando de nomes, hein? Eu quero sugerir um nome, não por atividades sexuais que eu desconheço, as que têm e não me interessam, mas de alguém que protegeu a Cote Cabezudo, que se chama Ana Isabel Pérez Ascenjo, a juíza instrutora, que teve que ser finalmente afastada a partir de um recurso de uma denúncia de Mário Dias, o advogado das vítimas de Cote Cabezudo. Porque depois são eles que cometem esses crimes atrozes e depois são os que os protegem. Juízes, promotores, políticos que têm uma responsabilidade para mim gravíssima. que vou aceitar esse desafio que meu show lançou para incidir naquilo que falávamos sobre a diferença de tratamento, tá? Dependendo de quem seja a vítima. A principal vítima de Cote Cabezudo. Com um estupro com violência no qual ela tentou resistir 3 vezes. Que está gravado em vídeo. E ele vence a força que ela tenta opor e continua penetrando-a. Essa vítima que sofre esse estupro e sofre mais de uma década de criação de material pornográfico infantil exibido mundialmente. Ela era menor de idade? Menor de idade quando ele produziu a pornografia infantil e tinha acabado de completar 18 anos. Nessa violação, que o tribunal considerou comprovada, só faltaria não considerar comprovados todos os outros vídeos em que Cote Cabezudo também a penetrava. Mas deve ser que eu não sei quem é o seu estuprador. Bom, então com o tempo você estava muito de acordo, porque nos seguintes já não. Ela resiste, que é algo que se chama de indefesa aprendida, quando você já tentou resistir e mesmo assim não adiantou de nada. Uma vítima aprende que se defender não adianta e que às vezes, ao não se defender e se dissociar, você passa por uma experiência menos dolorosa. Mas o que essa vítima queria, com esses crimes gravíssimos nas costas? A audiência provincial de Guipúzcoa fixa o dano moral sofrido por essa menina, por essa mulher, em 35 mil euros. Essa mesma audiência provincial de Guipúzcoa entende que o dano moral sofrido por Ana Isabel Pérez Ascenjo, a instrutora do caso,
Pelo que eu disse sobre ela, é de 40 mil euros. Você foi condenado a pagar 40 mil euros para a Ana? Não. Eu fui condenado. Inicialmente, em primeira instância, fui condenado a indenizar Ana Isabel Pérez Sassenjo com 60 mil. Era a juíza que conduzia, a magistrada e instrutora. Que teve que ser afastada do procedimento quando foi aceita uma queixa-crime contra ela por um delito de omissão do dever de perseguir os crimes de Cote Cabezudo e que posteriormente foi desimputada. Então, claro, é como, quer dizer, só por falar. Eu causo uns 60 mil euros. E o que foi que você disse? Desculpa dela. Bem, o vídeo do dia 8 de março e as intervenções que tive junto com meu choro em um programa da Intereconomia e no Gato Lago, no programa de Mi. Gosta? O gato. José Antônio Avelã. Gente de bem. A selva ou algo assim, o que acontece? Que bom que, por sinal, essa condenação não é definitiva. Acabaram de me enviar uma decisão de esclarecimento sobre a sentença de apelação. E bom, estou nisso, ainda não é público, então já estou te adiantando. Aqui estou preparando um recurso de cassação perante o Tribunal Supremo para combater essa condenação pela suposta violação do direito à honra de Ana Isabel Pérez Sassenjo. Se não resolver no Supremo, vou ao Constitucional e, se preciso, à Europa. Você não vai pagar para ela? Porque quero dizer, se a justiça me condenar e houver sentença definitiva, então é isso. E pronto, e vai ter que ir. Quero dizer, e se não vão me penhorar? Ou, bom, então a justiça vai vir mesmo assim. Vamos lutar com todas as armas que tivermos ao nosso alcance, no âmbito jurídico. Nesses casos, A justiça não existe? A justiça te destrói? Sim, te destrói, porque no dia em que for definitivo, não poderei estar como Cote Cabezudo. 3 anos adiando o pagamento da indenização. Mas o ponto é que você foi condenado a 60 mil euros por algumas palavras. Por algumas palavras. E uma vítima estuprada e submetida durante décadas a material pornográfico infantil. Metade disso. A mesma audiência da mesma audiência provincial de Guipúzcoa. Fina é a pele de Ana Isabel Pérez Sassenjo, e quão grossa tem que ser a das vítimas de Cote Cabezudo. Você como advogado, você como jurista, pessoa que se dedica ao direito, você não percebe que a desconfiança no sistema está em níveis históricos mínimos, absoluta? Absoluta. Que não existe justiça, é tudo uma pantomima, não existe liberdade absoluta, não existe nada, de verdade. Só existem os poderosos e o resto, há cidadãos de primeira e de segunda, não faz o menor sentido, nada do que vocês me contaram faz o menor sentido. Que a mesma audiência te condene a pagar 60 mil por dizer, como se você a chamasse, como se chamasse. O pior que você pode imaginar, não é o caso. que não é o caso, mas imagina se tivesse sido o dobro com uma menor, que foi brutal, mente violinizada por Cote Cabezudo. E ainda por cima, se esse material foi distribuído, mas na internet, aqui. Mas é que além disso, veja que estamos em um contexto atual. Porque, ou seja, a essência da minha condenação é que, bom, o que estão dizendo é que o que eu transmiti, né? Bom, como que não estava baseado em fatos reais, enfim, na esfera penal? Porque enquanto Ana Isabel Pérez Sassenjo vai pela via civil tentar que eu seja condenado a indenizá-la com uma quantia milionária à justiça, né? O Ministério Público abre um processo penal pelos mesmos fatos que já foram tratados em Madrid, porque o programa foi realizado em Madrid e lá um juiz arquivou o caso, dizendo que tudo o que esse senhor declarou e tudo o que eu declarei era absolutamente verdadeiro e de evidente relevância pública. Sendo verdadeiro e de relevância pública, não pode haver nem injúria nem calúnia. Então, o que é que eu digo? Está sendo condenado um advogado que opinou sobre a atuação de uma magistrada em uma instrução pública de um assunto de relevância absoluta? Tendo essa magistrada sido afastada do caso por não cumprir com sua obrigação de perseguir os crimes de Cote Cabezudo. E eu posso ser condenado? Quando estamos ouvindo que o ministro de não sei o que disse que tal juiz prevarica.
Ou seja, estou imputando crimes a juízes e alguém vai condenar Marlasca, Bolanhos e Sanches por dizer que os juízes proferem decisões injustas sabendo disso? Para isso não há condenação, e não são juízes que foram afastados de processos por não cumprirem com seu dever. Então você percebe que, bem, o que você dizia, como a justiça está instrumentalizada e eu, como advogado, percebo que cada vez mais pessoas pensam que quando tem um problema, o melhor é resolvê-lo. A napolitana. Totalmente, eu sou desses. Para que eu vou à justiça se a justiça vai me pisotear? Me corrija se eu estiver errado, mas as leis têm dois motivos. Você pune uma pessoa que comete um crime. Primeiro, para mostrar que certos comportamentos são inaceitáveis, e segundo, para evitar que os prejudicados busquem vingança. Ou seja, eu não vou tomar uma atitude, não vou resolver isso por conta própria, porque confio na justiça, confio que eles vão tomar uma atitude. Então, eu, como cidadão exemplar, devo depositar minha confiança e o direito de que minha honra prevaleça no Estado. Quando isso não acontece, quando isso não é cumprido, e sabemos que não é cumprido com a ocupação, com um monte de coisas, as pessoas começam a dizer, vou chamar a polícia se alguém entrar na minha casa, eu sou dos bons. Isso que você descreve é a base do Estado de Direito, exatamente. É quando a gente estuda no primeiro ano da faculdade, Filosofia do Direito, é um Estado de Direito. É que os cidadãos cedem o monopólio do uso da força legítima ao Estado, que vai exercê-la por nós para cuidar dos nossos direitos. Então, filosoficamente, se o Estado descumpre esse pacto tácito, ou seja, se eu cedo a você o monopólio do uso da força que eu poderia exercer contra quem viesse delinquir contra mim e tomasse de mim, ou minha propriedade, e eu faço justiça com as próprias mãos, é para que você me proteja? Então, a quebra do Estado de Direito acontece quando o Estado não cumpre com a sua parte. Que é que todos os cidadãos concordamos que não vamos ficar atirando uns nos outros para resolver nossos problemas. A violência está nas mãos do Estado. Agora, o que acontece é que cada vez mais vemos que o Estado exerce essa violência sobre os cidadãos em vez de sobre os criminosos. total. E então, é isso, atentam contra a sua propriedade e quem está mais protegido é o criminoso, não o cidadão. E isso, bom, nos procedimentos penais, a ausência de valorização da figura da vítima. Que isso tentou ser solucionado em 2015 com uma lei que era o Estatuto da Vítima do Delito, porque a vítima era uma figura que não existia no direito penal. Em um sistema que não é como o norte-americano, puramente punitivo. Nos Estados Unidos você faz, você paga, nós te punimos. E nos Estados Unidos, eles têm uma grande vantagem sobre nós. Não cederam o monopólio da violência inteiramente ao Estado. Bom, sim, esse é outro debate, esse é outro assunto. O qual eu, a cada dia, vendo como as coisas estão na Europa, digo que nos Estados Unidos eles têm, pelo menos, as ferramentas ou a possibilidade de se rebelar. Se o Estado se tornar um aparelho tirânico que vai tirar todos os seus direitos e todas as suas liberdades, nós aqui ficamos com o rabo assim. Pronto, porque aqui também você tem qualquer maluco que tem acesso a um rifle. Aqui também tem isso. Mas isso é bom? Esse é outro debate, sim, é outro debate. Esse é outro debate em que não vamos concordar. Pelo menos você e eu não vamos concordar. Melchior. Não, bom, depois a gente conversa sobre isso. Mas isso leva a uma falência total. Porque no direito, ou seja, o direito penal espanhol, não tem um caráter punitivo, tem um caráter de reinserção. Ou seja, o processo penal é pensado para que um criminoso seja reinserido na sociedade, o que já comprovamos que não acontece. Ou seja, as prisões não reinserem, mas sim aperfeiçoam o criminoso. Então sim. Mas não acontece, não, porque esse é o problema. Na minha opinião, eu acho adequado que o sistema tenha esse objetivo. Não, claro. De que o criminoso possa voltar à sociedade. O problema é que nas prisões não é feito o trabalho adequado para possibilitar a reintegração à sociedade. Nas prisões se colocam o pessoal lá dentro e... As prisões são uma universidade do crime. Não, você sai porque roubou uma velhinha com uma faca, puxou a bolsa dela e te pegaram e você sai sabendo, hein?
Fazer ligação direta em um carro, que arrombar cofres é melhor do que sair? Você até entra, mas sai com mestrado em crime. Você entra sem ser um criminoso. Geralmente, quando você entra, algo aconteceu. Ou por um problema. Não é a analogia perfeita dos centros de menores. Você pode. Você pode ter. Tem gente que não é criminosa. A maioria são criminosos. Mas eu te digo, um garoto que, hein? Por causa de pontos na carteira, tiraram a habilitação dele. Ele dirige e entra. Ele dirige 5 meses de prisão. Esse garoto não é um criminoso. Ele cometeu um delito, mas não é um criminoso habitual, não roubou ninguém, não matou ninguém. Já entendi. Entra na prisão e quando sai depois desses 4 meses, é um criminoso. Eu conheço um caso contado por um preso em que entra um garoto como o que te descrevi. E que esse homem, meu amigo, quando ele entrava, gente pois se via. E ele diz, só de olhar para a cara, você sabe se é um cara que está entrando no seu habitat ou não? E ele se aproximou dele para dizer, olha, se você tiver algum problema, pode contar comigo, eu sou o fulanito e tal. Depois de 7 ou 8 dias, eles se encontram no pátio e ele pergunta, tudo bem? Teve algum problema? E o outro responde, não, não. E além disso, já vou sair em 1 mês, falta 1 mês para eu sair e já tenho trabalho. Meu amigo perguntou, você já conseguiu trabalho aqui dentro? Ele respondeu, sim, vou trabalhar. Para um colombiano, e ele tinha fechado para trabalhar distribuindo droga para um colombiano que estava lá. Ou seja, ele entrou por um delito por dirigir sem carteira. Não estou dizendo que isso está certo, Né? e ele acabou se tornando um traficante bonzinho, um distribuidor de drogas. Um traficante, um dealer. Isso sim, com alguns educadores sociais ali que teoricamente deveriam cuidar Para que isso não acontecesse, para que isso não acontecesse. Porque existe uma ideia, né? Que é linda. Quero dizer, o conceito de reinserção é como o socialismo. É maravilhoso na teoria, mas hoje vemos os resultados. E então, né? Então, o que acontece é que você levanta a bandeira da reinserção. Quando as vítimas percebem o que é o sistema penal, é um choque. Quer dizer, é o que dizia uma vítima de Cote Cabezudo. A justiça me violentou mais? Me senti mais violentada por Ana Isabel Pérez Azenjo do que por Cote Cabezudo. é isso mesmo. É terrível ouvir isso. Para uma vítima, Uau, é difícil, é terrível. É muito difícil. Agora, para encerrar o programa, qual é a solução? O que podemos fazer? Que alternativas temos como cidadãos com certa liberdade individual? Infelizmente, cada vez menos. O que somos? O que vocês dois diriam? O que poderíamos fazer para ter um país mais justo? bem, eu acho que a primeira coisa seria que os cidadãos deixem de ser cordeiros. Eu acho que um dos principais dramas que existem na Espanha é que é uma sociedade que aceita tudo, que engole qualquer coisa, Tudo. né? Então, eu acho que o primeiro passo seria que as pessoas, né, tomem consciência de que é um cidadão que tem obrigações e que tem direitos. E que reaja diante da realidade política, judicial, que reaja, né? A primeira reação é no dia em que vai depositar o voto, né? E sem esse passo, se os cidadãos continuarem engolindo tudo, isso não tem solução. Isso não tem solução. Sim, além disso, eu acho que quer dizer, para mim seria muito importante que as pessoas... Há uma ideia de separação. Você vê os cidadãos falando dos políticos como se os políticos caíssem Viessem de Marte, sim? caíssem do céu e caíssem ali, pum, no Congresso total. Olha, a gente coloca que os políticos dão nojo, E você? claro, quem os coloca lá? E políticos?
Quem os coloca lá? De onde eles vêm? Da sociedade espanhola? Da sociedade espanhola? Certo? Então, o que é uma Sociedade Doente, corrupta, porque todo mundo, né? Com nota ou sem nota. E então, se eu posso levar por aqui, posso levar por ali. ou seja, Não é assim. eu entendo. Bom, Vamos lá, a questão da fatura e tal, eu entendo. mas é. Mas é que eu entendo a analogia. Bom, o Melchior é uma sociedade corrupta já de base? Sim. Claro. E os políticos saem daí e os políticos são colocados pelos cidadãos. Para mim, isso é não querer assumir responsabilidade. Porque, ou seja, assumir responsabilidade é fazer algo e as pessoas estão confortáveis em não fazer nada. É como, bom, enquanto não acontece comigo, estou na minha individualidade e eu pessoalmente, bom, a mim pessoalmente não estão me violentando. A mim pessoalmente não tiraram um filho. Comigo não. Você vê isso ao seu redor? E cada um está na sua individualidade e na irresponsabilidade, porque assumir responsabilidade exige. Olha, eu me deparei com isso, viu? E foi algo que me deixou muito deprimido. Em poucas ocasiões, porque a verdade é que, como disse Mário, também percebo apoio social. Quando você fez aquela entrevista comigo, recebi muito apoio de pessoas que assistiram e tudo mais. Mas também já aconteceu de eu estar em um jantar com amigos e aparecer alguém que te apresentam e tudo mais, e que me diz: ei, Melchior, poxa, que chato com esse cote cabezudo, cara, mas para com isso o dia inteiro falando de cote cabezudo. E eu digo para todos eles: se fosse sua filha, sua irmã, sua mãe, ele seria chato ou você acharia certo? E quando isso já aconteceu comigo e dizem: caramba, é você? Ficou o dia com o cote cabezudo? Que chato, foi muito triste para mim ouvir que sou chato por denunciar. Fatos dessa gravidade. Mas há realidades incômodas, Que é incômodo? porque tem gente que vive mais confortável na ignorância. De fato, ir dormir sabendo que isso acontece e que você não está fazendo nada é incômodo. Por isso, Eu convido todo mundo a ajudar a justiça poética, que com €1 por mês, hein? Vou doar 5 euros. Será? não? E que além disso, bom de você, Esperávamos um pouco mais? Ah, 6. que além disso venha feito. Que além disso, 6 euros? Quem? Ou seja, quem entra não sai mais. Porque quando você se torna um apoiador da justiça poética, vai receber trimestralmente um relatório do que fazemos. E aí você não consegue sair, porque é como, veja, Depois falamos da minha contribuição. estamos numa brincadeira, a dos 5 agora. Agora eu tenho que, não, 6 agora eu tenho que, é verdade, 6 agora eu tenho que formular acusação em um caso de tráfico de meninas tuteladas por aldeias infantis na Galícia, hein? Vem, governa lá. Lá não governam os progressistas. Lá é o Partido Popular. Mas como dissemos, é um mal endêmico. Antes do mal endêmico já era uma pergunta, perdão? Até que ponto você acha que esses perfis de predadores sexuais sempre tentam se cercar de crianças? Isso já é um indicativo ou não? Há vários perfis, incluindo predadores que gostam de crianças. O que eles pretendem fazer? Eles buscam ficar próximos das escolas, que têm pais, o que é ainda melhor para eles. Então, o que fazem? Claro, é que os centros é brutal, é o lugar ideal. Claro, nada, nem a viola tem identidade. Claro. Alguém vai aparecer, isso é uma colmeia. O mel é isso, é colocar o mel ali e esperar o urso vir. É uma pena. Agradeço muito a coragem de vocês e esperamos conseguir algum ponto. O trabalho essencial e quem merece todo o elogio é Mário. Não é falsa modéstia, é que é a verdade. E é ele quem fica o dia todo de um lado para o outro, né? Cuidando dos processos judiciais, né? E todo o mérito é do Mário. Pois é, Mário, né? Você é incrível, admiro muito o seu trabalho. Tomara que a gente consiga chegar a resultados concretos em favor das vítimas e, acima de tudo, Já estamos chegando lá, né? também tentar criar um sistema no qual não haja mais vítimas. Isso seria o ideal. E justiça para elas.
Claro, isso no final depende da mobilização social. Por isso é muito importante. Esses programas eu vou tentar levar vocês para podcasts grandes também, ok? Vou tentar falar com, não vou dizer nomes aqui, mas vou fazer todo o possível. Tenho uma boa rede de contatos em podcasts. Farei o possível para que vocês não estejam sozinhos aqui e alcancem o máximo de pessoas, pois isso me parece muito importante e nobre. E eu despertei do que chamo de Matrix, quando percebi que grande parte dos nossos políticos, principalmente do país considerado o auge da democracia do Ocidente, todo pomposo, os Estados Unidos tinham problemas endêmicos de pedofilia terríveis entre suas elites. Jeffrey Epstein, Pizzagate. Tudo isso foi o que me fez pensar, uau, até que ponto estamos mal? Então é isso, agradeço muito o seu trabalho e meu Shor, ele está aqui por sua causa, então também agradeço a você, viu? Porque eu te conheci. Eu te agradeço muito por nos dar voz e por nos dar a oportunidade de estarmos aqui. A divulgação é fundamental. Igualmente, totalmente, assim, Que nada, divulgação é fundamental. espero que tenham gostado do programa. Alguém quer dizer algo à audiência antes de nos despedirmos? Que contem para todo mundo que uma vez que eles tenham visto, que recomendem a todos ao seu redor que ouçam essas conversas. E eu diria que é aquele que sempre digo que as coisas estão assim não pelo que fazem os maus, mas porque os bons não agem. Isso. Isso precisa acabar já. Isso precisa. Uma das minhas missões nesta vida é que os bons sejamos suficientemente poderosos para poder enfrentar os maus. O problema é que às vezes dá a sensação de que os maus têm todo o poder. E a gente luta com um cortador de unhas contra uma armadura de 2 centímetros de espessura. Mas independentemente do que enfrentemos, nosso dever é lutar. Mais uma vez agradeço a todos e agora nos despedimos. Isso é tudo por hoje, senhoras e senhores. Até o próximo episódio de A Fábrica.